Você sabia que você está exatamente onde os seus pensamentos te colocaram? E melhor, se você realmente quiser mudar totalmente seus resultados, você precisa pensar de outra forma. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui o assunto é direto: controle mental, autocontrole, eficiência e principalmente gestão dos seus próprios pensamentos. E se você quer tomar realmente o controle da sua vida e dos seus resultados, te aconselho já a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para que ele possa se expandir e entregar para mais pessoas. Aqui vamos abordar o assunto hoje sobre pensamentos. Então vem comigo. No primeiro vídeo falamos sobre o hábito destrutivo de ficar preso ao passado ou ansioso pelo futuro. Já o assunto de hoje é um pouco mais completo, é bem mais profundo. Se trata simplesmente de você ter um entendimento sobre os seus pensamentos e entender de fato que a forma que você pensa projeta completamente os seus resultados agora. Então, o estado mental que você possui atualmente, o seu famoso modelo mental, diz respeito aos seus resultados e principalmente o que você vai obter. Porque os pensamentos é como se fosse um plantio. Automaticamente, quando eu penso algo, esse pensamento começa a trabalhar na minha mente, me deixando em um estado emocional e, por consequência, me faz agir de uma certa maneira. E é justamente essas ações que vai trazer os resultados, entrando em si com aquela famosa causalidade, que é simplesmente onde eu gero uma causa e o efeito correspondente vai ser de acordo com a proporção da energia que eu liberei. Então, se eu estou pensando positivo, a energia que eu estou liberando é positiva. Se eu estou pensando negativo, completamente vai ser da mesma forma. Então, o efeito, ou melhor, o resultado que vai vir para você, vai vir da mesma proporção do pensamento. É por esse motivo, inclusive, que muitas pessoas se pegam no fluxo de pensamentos negativos. Ou seja, pensa um pensamento ruim, né? Acaba se debruçando, talvez por alguma coisa que viu, inclusive por algum desses tipos de frequência aqui, né? Que é bem interessante. Automaticamente, quando eu estou pelo dia a dia, eu vejo algo aqui ou ali, isso gera o famoso input, que é a informação que entra. E essa informação que entra na minha consciência, eu acabo processando essas imagens. E quando eu vou perceber, eu já estou entrando em vários tipos de pensamento e vários tipos de frequência. Consequentemente, no geral, se assim eu posso dizer, as pessoas só pensam isso de forma negativa. Por quê? Não tem um autocontrole suficiente para quebrar o ciclo do pensamento negativo. Por esse motivo que é bem importante de vocês entenderem esse primeiro passo. Então, vamos para os próximos, que isso é bem interessante. E como eu tinha falado, os seus pensamentos eles são como frequência, como eu projetei aqui nesse desenho para ilustrar. Imagine cada linha dessa que está aqui atrás como se fosse uma frequência, uma acima e uma abaixo. E não existe linha de demarcação onde diz que uma inicia e outra acaba. Ou seja, cada pensamento que você tem, ele puxa outro pensamento. E assim vai como se fosse um trenzinho, um ligado ao outro. E é aí onde muitas pessoas se prendem de fato. Ou seja, elas têm um pensamento, quando o pensamento é positivo, elas não sabem usar esse fluxo a seu próprio favor. Claro, pela falta de entendimento, pela falta de instrução correta. E muitas das vezes elas se pegam em um fluxo completamente negativo. E é aí onde eu entro para mostrar para essas pessoas o poder realmente da clarificação, onde você tem um pensamento positivo e direciona essa energia para o seu objetivo, para alguma coisa que você queira construir. Só que o oposto também é verdade. Assim como existem pensamentos positivos que te elevam, existem os pensamentos negativos de natureza destrutiva, onde esses pensamentos, eles, uma vez que entram na sua mente, ou melhor, uma vez que você se permite que esses pensamentos entrem na sua cabeça, você acaba se debruçando e se envolvendo emocionalmente com ele. Então, uma vez que você se envolve, ele simplesmente vai fazer esse processo, ou seja, um fluxo de pensamento ele é como se fosse uma linha retilínea. Automaticamente, eu começo a pensar coisas relacionadas àquele pensamento inicial. Por exemplo, se você tem carro, filhos ou alguma coisa, pense nessas coisas e automaticamente esse pensamento de instantâneo vai te levar a um próximo pensamento. Mas por quê? Porque o pensamento primordial, o inicial, foi o impulso que te levou a acessar essa frequência. E quanto mais você vai se empolgando, vai se debruçando com os pensamentos, isso vai te elevando ou te destruindo ainda mais. É aqui que está o perigo realmente de você permanecer com pensamentos negativos. É esse problema onde muitas pessoas encontram cotidianamente. Por exemplo, tenho vários alunos que antes mesmo dele ter resultados, ele diz: David, eu não estou conseguindo ter resultado.
Ou, se for mercado financeiro, David, eu simplesmente entrei aqui na mesa, não consigo ter claridade, muita bagunça mental. E quanto mais eu vou fazendo as perguntas certas, ele vai respondendo, entregando os problemas quando a gente começa a ressignificar, ou seja, muda totalmente o percurso. E uma vez que ele tem mais claridade sobre o problema inicial, ou seja, o pensamento que deve ser alimentado, tudo se resolve. Porque é que nem eu falei no início, o pensamento que você alimenta, você vai se debruçar com ele, ele vai te levar a outros pensamentos da mesma natureza. Então é muito importante, inclusive, que vocês alimentem pensamentos positivos, por esse fato. Inclusive, Napoleon Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece, fala a respeito no capítulo de pensamentos são coisas, onde ele fala que pensamentos são coisas muito poderosas. E depois, pelo decorrer do trecho, ele fala que um pensamento, uma vez estabelecido, ele vai começar a atrair coisas, circunstâncias e pessoas que estão na mesma sintonia do pensamento. É por esse motivo, mais uma vez, que temos que ter cuidado com os pensamentos negativos e alimentar principalmente os positivos, porque são eles que fazem realmente a gente crescer. E eu vou dar uma dica aqui, aí você me pergunta, David, como de fato eu faço para permanecer positivo? É muito simples. Existem vários exercícios, existem exercícios de palácio mental, exercício de cancelamento de pensamento. O que eu utilizo é o famoso palácio mental, ou seja, só que eu não utilizo de uma forma de memorização como é aplicado, eu utilizo de uma forma como se fosse uma pessoa dominando o seu próprio lar. Só entra na minha casa quem eu quero, quem eu permito. A mesma coisa é um pensamento. Eu visualizo o pensamento como se fosse uma entidade viva, uma persona. E automaticamente, quando eu identifico aquilo dali, eu digo, opa, na minha casa você não entra. E literalmente, mentalmente, eu fecho a porta para esse pensamento. E logo, eu cancelo o fluxo de pensamento, o fluxo vibracional que eu estava. E isso me faz ter um autocontrole dos meus pensamentos, me mantendo calmo novamente. E claro, existem vários outros exercícios que ao longo do tempo eu vou estar apresentando para vocês. Vamos prosseguir. E outro ponto muito importante relacionado aos pensamentos são as crenças. Muitas pessoas, de fato, são limitadas por essas crenças. Existem crenças positivas e crenças negativas. Só que a maioria das pessoas ela tem crenças negativas enraizadas, que impedem elas de crescer. Ou muitas das vezes ela se pergunta, poxa, eu entrei em empreendimento e não consegui progredir, ou pô, não estou conseguindo ter resultados nessa área, ou estou bloqueado, algo do tipo, justamente por essas crenças. E eu separei 3 tópicos aqui bem importantes para vocês entenderem que são frases simples, que você mesmo, muitas das vezes, se pega pronunciando, ou as pessoas à sua volta falam com muita frequência. E uma das primeiras é bem interessante, é que eu não sou bom o suficiente, que é uma crença sugestiva de si próprio, onde você olha para você e diz, poxa, eu não consegui realizar tal coisa. Automaticamente você se dá o comando de que não foi o suficiente. Mas se você perceber, você pode entender da seguinte forma, né? Ressignificando, pô, se eu não conseguir realizar isso daqui, significa que a forma que eu estou tentando fazer está errada. Eu só preciso mudar minha perspectiva, mudar o pensamento, como eu falei no início, e assim o resultado muda completamente. Isso é um fato, tá? Se eu estou fazendo algo, e se algo não está me dando o resultado de acordo com as ações que eu estou tomando, automaticamente eu mudando o foco, mudando as ações, o resultado também muda. Outra frase bem interessante é que a maioria das pessoas se pegam nisso daqui, é falar a respeito do dinheiro, que o dinheiro é difícil de se ganhar. O dinheiro é a coisa mais fácil de se ganhar, uma vez que vocês aprendam. Quando você aprende, se torna fácil. Agora eu pergunto, por que é difícil? Porque muito provavelmente você ouviu frases, por exemplo, né, puxando esse gancho da seguinte forma, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não é fácil de ganhar, que tem que trabalhar duro para ter. E por consequência, por essas crenças enraizadas, vocês acabaram crescendo com isso daí e aperfeiçoando e absorvendo essa informação como crença, como verdade. E essa crença, ela faz justamente os seus resultados se tornar de acordo com aquilo que você acredita. Tá? Isso é muito pesado. E outra, é bem interessante, que aqui, nada dá certo para mim, né? Que é a crença de incapacidade. Ou seja, muitas das vezes você vê várias pessoas tendo resultados, só que você não consegue ter. Só que você se esquece que você também tem uma mente, tem escolhas, tem pensamentos, e você só precisa se fazer a pergunta certa. Poxa, não estou tendo resultado. E aí tudo bem. O que é que essas pessoas estão fazendo diferente de mim? O que é que eu, melhor falando, não estou fazendo que não estou tendo resultado?
E uma vez que você se faça as perguntas certas, por consequência você encontra o pequeno obstáculo e percebe que o problema não é você. O problema é o que você não está fazendo de certo para ter os resultados. Porque pensa comigo, absolutamente tudo são ações e reações. Todos os resultados que as pessoas estão tendo, elas causaram aquele resultado. Não foi por acaso. Elas pensaram de uma forma, agiram sobre esse pensamento e tiveram o pensamento, ou melhor, tiveram os resultados de acordo com o pensamento inicial. Então isso é muito simples de ser entendido. E outro ponto bem interessante é que, para se destacar relacionados a isso, que eu estou com a filhinha aqui do lado, é para vocês entenderem o seguinte: todos os comandos que você dá, por exemplo, eu não estou conseguindo realizar, poxa, eu sou um bosta ou algo do tipo, a sua mente entende como um autocomando. Isso aqui, inclusive, Napoleon Hill já falou no seu livro, é chamado de autossugestão, que é quando a gente se sugestiona, se dá um comando e automaticamente a nossa mente aceita como comando. Por quê? Quando os outros falam algo a nosso respeito, prestem bem atenção, quando os outros falam algo a nosso respeito, é fácil demais a gente simplesmente, opa, eu não sou dessa forma, essa é a forma que você pensa. Mas quando eu falo algo a meu próprio respeito, a minha mente não tem um senso crítico, ela vai aceitar, porque é você mesmo falando sobre você. Então é de fundamental importância que vocês comandem a sua mente, dê comando preciso, para que ela entenda realmente que você está focado com o crescimento, que você está no domínio de si próprio. E uma vez que você entende esse posicionamento, você começa a se dar comando mais consciente, beleza? Então, isso é muito importante para vocês progredirem nessa questão de dominação dos próprios pensamentos e, principalmente, estar no controle das frequências que vão te elevar e não as que vão te retrair. Agora eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem como é que funciona isso mentalmente. Eu tive alguns alunos e um deles falava o seguinte: David, relacionados ao mercado de gestão, mercado financeiro. David, eu ganho, mas depois acabo devolvendo tudo. O que é que está acontecendo? Ou muitas das vezes ele simplesmente conseguia atingir valores altos, só que de repente estava numa constância, de repente desmoronava, começava a entregar tudo de forma absurda para o mercado novamente. Aí eu, entendendo sobre o posicionamento mental, sobre o famoso modelo mental e a impulsividade, eu fui fazendo perguntas estratégicas para identificar o modelo, para identificar o início, o meio e o fim. Ou seja, antes de realmente a gente decair, existe como se fosse um gráfico. E esse gráfico ele diz respeito ao nosso posicionamento mental. Muitas das vezes o aluno está indo muito bem. É um gráfico íngreme, um gráfico crescente. De repente ele decai. Ou seja, o que aconteceu? Se ele estava indo bem e automaticamente caiu, nesse meio percurso existiu alguma coisa que tirou ele do foco. E observem, a única coisa que pode te tirar do foco é um pensamento que você permite que entre na sua mente consciente. É o input. Ou seja, automaticamente eu estou progredindo para o sucesso, eu estou crescendo, estou tendo resultados positivos. De repente, eu permito que um pensamento venha. Esse pensamento, como eu falei, ele vai te levar a outros pensamentos da mesma natureza e, por consequência, ele vai te auto-sabotar. A não ser que você tome o autocontrole e diga, opa, aqui você não entra, meu parceiro, vaza. E é esse tipo de bloqueio que vocês devem ter em um nível consciente para qualquer tipo de pensamento. Tá? É muito importante que vocês entendam isso. Obviamente, a gente conseguiu resolver não só esse, mas outros tipos de bloqueios que ele tinha, e ele conseguiu realmente ter os resultados que ele deseja. Por quê? O que mudou? A única coisa que mudou foi a mudança de rota, a mudança de mentalidade. Eu ofereci um modelo mental operacional e uma vez que ele, digamos que instalou esse modelo mental, ele começou a ter os resultados de forma progressiva, ou seja, ele começou realmente a crescer, a entender como funciona e aplicar da maneira correta. Porque o que você deseja, o seu objetivo, existe um caminho e é esse caminho que você deve percorrer. É o caminho de menor resistência, como geralmente eu sugiro entre um caso e outro, tá? Isso é muito importante também. E agora, para a gente poder ir realmente para um próximo nível, eu quero passar realmente um exercício aqui muito top para vocês. Durante 24 horas, eu quero que vocês selecionem 3 pensamentos, apenas 3 pensamentos que vocês tiveram consciência e que vocês perceberam que esses pensamentos, primeiro, foi destrutivo e acabou te levando a outros pensamentos, e segundo, que foi positivo, porém positivo em um grau consciente e positivo em um grau intencional. Ou seja,
eu quero que vocês anotem 3 pensamentos. O primeiro, um pensamento negativo, que você estava ali se debruçando. Opa, eu lembrei agora que perto do almoço eu acabei pensando ruim, etc. E acabei pensando muitas besteiras, porém eu voltei no controle. E o segundo é um pensamento consciente. Ah, David, eu estava pensando no meu filho, pensando em outras coisas, pensando no que eu posso fazer pelas pessoas e etc. E o terceiro, eu quero que vocês gerem um pensamento positivo. Isso mesmo. Eu quero que vocês construam uma imagem sobre aquilo que vocês desejam. E essas imagens, quando você permanece com ela com a vontade, automaticamente elas te fazem acessar outras frequências. E essas frequências, elas sempre vão ser elevadas. Por quê? O natural do lado positivo é te elevar em cada grau que você faz. Não de uma maneira contínua, de uma maneira sempre na mesma. Pelo contrário, a humanidade em si, ela tende para a evolução. Só que a gente, pela falta de entendimento, a gente muitas das vezes acaba se retraindo, entrando em um fluxo oposto. Ou seja, em vez de a gente ascender, a gente desce novamente. Isso é bizarro, tá? Então isso é muito importante que vocês entendam. Aplique esse exercício, inclusive, deixe nos comentários depois, se caso vocês lembrarem, volte e disse, David, eu já fiz esse exercício, foi muito bom. Isso é muito importante para que eu entenda realmente o seu posicionamento mental, até porque se você chegou até aqui, é porque você está comprometido com o ensinamento e também comprometido com o seu próprio fluxo de pensamento, querendo evoluir, querendo aprender e, pelo fato mais importante, querendo ter domínio dos seus próprios pensamentos. E aqui você vai aprender isso daí. Uma vez que vocês entendam realmente como funciona essa questão dos pensamentos, por que eu não tenho os resultados que eu desejo ou como eu faço para ter, você está um passo à frente de muitos. Porque hoje em dia é comum muitas pessoas ficarem na procrastinação ou outras esperarem ficar realmente bom para poder iniciar. Eis aqui o segredo. Sempre inicie com o melhor que você tem. E vai melhorando isso ao longo do caminho, porque é muito mais fácil uma pessoa melhorar depois que inicia do que ela ficar esperando as coisas acontecerem para poder iniciar, tá? Então isso é muito importante. E para a gente finalizar, se você gostou desse vídeo, tá? Já te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar para que esse vídeo possa propagar para mais pessoas. E outra, no próximo vídeo eu vou falar sobre técnicas de PNL para dominar o pensamento. É isso mesmo. Vou ensinar para vocês uma técnica excepcional, onde vocês vão começar a interromper o fluxo de pensamento, uma vez que vocês já se debruçaram, já estão há um tempo pensando negativo, e muitas das vezes vocês estão até com autoestima muito baixa por esse fato. Ou seja, isso é muito importante de vocês entenderem. Uma vez que vocês se colocam no controle de si próprio, da sua própria mente, vocês conseguem dar um passo, como eu falei, da grande maioria. Então, um grande abraço, vou ficando por aqui. Já deixa aqui nos comentários sugestões, posicionamentos e melhoria, tá? Então, tamo junto e até a próxima.